Professor, o senhor tem ideia de quanto tempo fica um teleguiado autocrítico no extrafísico? Como é que é? Quanto tempo fica um teleguiado no extrafísico? Não, a gente não sabe, né? Eu não sei nada desse período, eu não sei. Nem de teleguiado, nem de semiconsciência, nem de evoluciólogo, eu não sei. Okay. Essas coisas variam muito, depende do que eles fazem. Uma coisa vocês vão pensar, que é muito interessante, é o seguinte: quanto mais atrasado é o princípio consciencial, ou seja, a consciência, mais ela é materializada, tá certo? Quanto mais avançada ela seja, menos materializada ela é. Então, a tendência, dependendo do ciclo multiexistencial pessoal da atividade, é ela ampliar o período extrafísico dela. Você está entendendo? Mas isso não é um fator sine qua non. Não necessariamente, não é necessário isso. Que a pessoa ela pode fazer uma coisa subentrante, uma depois da outra, consecutiva, intensamente, dependendo do trabalho que ela está fazendo. Porque aí depende da atividade. Então, o período, a parte cronológica ou paracronológica disso, torna-se secundária. Já não interessa mais. Você está entendendo? Então, por exemplo, vocês não ficam pensando que é uma grande coisa porque eu passei 214 anos sem ressomar, não. Precisa saber o que é que eu fiz. Porque tem um monte de gente que passa um milênio sem ressomar. Mas na baratrosfera, o que adianta? Então, o processo todo é o seguinte: qual é a atividade da consciência? Isso aqui é importante. É aí que pega na balança de todo mundo aqui. Eu espero que todo mundo aqui vai ter uma atividade super positiva a partir da próxima intervenção, como vocês nunca tiveram antes. Eu estou quase garantindo aquele negócio sabe, a sua garantia ou o dinheiro de volta. Eu tenho quase certeza que vocês vão entrar nessa. Positiva. Porque não tem jeito. É muita articulação de pensamento. E a turma é boa. Sabe? Professor, sim. Existe algum fator que denuncie, que aponte o período maior ou menor de não ter ressomado? Sim, eu já falei isso aqui, né? As pessoas, por exemplo, que estão numa fase assim crítica de transição para caminhar para uma produtividade maior, geralmente, se ela teve alguma tragédia, é entre 12 a 15 anos atualmente, nesse momento evolutivo. Se ela já está engajada para entrar num novo patamar, é entre 25 a 30 anos. É isso que eu vi. Por exemplo, o meu irmão foi entre 12 a 15. A minha mãe foi entre 25 a 30. E eu já tinha essa desconfiança. A hora que eu falei lá para aquela pessoa, por exemplo, sobre o que ia acontecer, quem é que ia dessomar, eu fiz o cálculo dessas coisas todas de cada um. Era mais ou menos uma dúzia de pessoas. Eu falei assim, quem vai dessomar primeiro é esse, depois esse, depois esse, depois esse. Isso é o mais correto. Possivelmente é o que vai acontecer mais. A maioria daquilo aconteceu mesmo. E dentro do período que a gente falava. Agora, o que se passa? Alguns daqueles eu falei assim, esse aqui vai passar 15 anos. Esse aqui, 30. Agora, isso é uma média de quem está aware, lúcido, de quem já sabe das coisas. Uma pessoa que ouviu falar o galo cantar, mas não sabe aonde, que ainda está ainda muito na distância da situação, isso aí varia infinito. Eu estou falando daqueles que já estão in, não estão out. In, que eu estou falando, in, dentro do processo da evolução. Estão muito conscientes do processo. Já entende? Já ouviu falar, mas não tem curso intermissivo, está fazendo força e tal. Agora, por exemplo, esses de 15 ainda não tem curso intermissivo. Os de 25 para 30 geralmente já tem. Então, a maioria aqui, está na fase dos 30 na próxima intermissão. Isso é uma regra. Pelas coisas que eu vejo hoje. Mas veja, eu estou falando nesse momento evolutivo. Claro. Isso tudo pode mudar. Claro. Porque depende com os réus, transmigrada, aquelas que vêm, como é que está o processo da Reurbex na Terra, eu não sei, né?
Isso aí é a movimentação coletiva que escapa da nossa observação. Você não tem ideia disso. O próprio objetivo de vida de uma pessoa que está num estágio X já pode denunciar isso, não? Pode. Não, ela já começa a ver. Uhum. Vocês todos, quando vão chegar mais para o fim da sua PROEX, vocês já vão avaliar essas coisas todas. Eu já estou fazendo até uns verbetes para clarear isso mais aí para vocês. Porque isso vai ser inevitável. Isso também e outra faz... coisa, a hora que vocês começarem a chegar na minha idade, 70 anos... Eu estou aí. É outra situação diferente. Você está urubu-servando isso bem. Entende? A situação é outra. Você já vê a vida com outros olhos. Você já está mais querendo pensar lá do que aqui, etc. E é uma como diz tomada. o camarada Valdo, eu já estou feliz de pensar que existe dessoma. Eu passei tantas dezenas de anos preocupado com a dessoma. Hoje não. Eu estou me sentindo bem pensar em dessoma. Aí eu virei para ele e falei assim, você tem laptop? Escreva um livro sobre o assunto. Vamos ver se sai, né? Eu tenho pedido isso, eu pedi para uns cinco pessoas. Mas até agora não vi ninguém.